empréstimo ponte de mais de 100 milhões de reais pode finalmente destravar a venda da SAF vascaína para a família Lamáquia. Felipe Coutinho posta foto treinando e anima parte da torcida do Vasco. Será que o Cria vai voltar para o Gigante da Colina agora no meio do ano? E também vamos trazer detalhes sobre 3 negociações conduzidas pelo executivo Admar Lopes que podem ter final positivo já no decorrer dos próximos dias lá no continente europeu. Então quero convidar você, vascaíno, que está chegando aqui nos nossos canais pela primeira vez, você que ainda não é inscrito aqui no canal Sou Vascaíno ou no canal Mário Coelho Vasco, para já dar aquela paradinha no vídeo, correr ali embaixo, clicar naquele botão escrito inscreva-se, vir fazer parte da nossa família. Lembrando que semana que vem, a partir aí da semana que vem, a gente terá lives ao vivo aí do aeroporto, quando contratações estiverem chegando, entrevista com o presidente Pedrinho, tudo ao vivo para você lá no canal Sou Vascaíno. Então, se você não se inscreveu no canal Sou Vascaíno, por favor, clica ali embaixo no botão escrito inscreva-se, se inscreva lá para você não perder absolutamente nada. E quem puder, não esquece, deixa o like no vídeo, compartilha com a rapaziada, porque aqui sempre foi e sempre será de vascaíno para vascaíno, sempre ao lado do Vasco da Gama. Combinado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre essa situação nebulosa, né? A situação que não tá nem um pouco transparente, a diretoria não abre a boca, não fala com o torcedor, não fala com o sócio, o Pedrinho desapareceu, né? Já tá mais de 1 ano e meio sem dar uma entrevista coletiva, mas tivemos informações, ou como sempre a gente vai atrás, busca, conversa com pessoas ligadas aí, né, à diretoria, e conseguimos uma informação muito importante, cara. Nas últimas 48 horas, o Vasco, ele avançou num empréstimo que deve ser concedido novamente pela Crefisa, né? Assim como no ano passado, a Crefisa emprestou 80 milhões de reais ao Vasco da Gama e, em contrapartida, o Vasco deu ali como garantia 10% das ações da SAF vascaína no ano passado. Parece que o cenário vai se repetir nesse momento, né, cara? Parece que a diretoria do Vasco está muito próxima de um acordo novamente com a Crefisa. Todo mundo sabe quem é dono da Crefisa, né? Todo mundo sabe ali quem são ali as pessoas responsáveis ali pela empresa, que é o José Roberto Lamáquia, a Leila Pereira e, obviamente, a participação do filho do seu José Roberto Lamáquia, que é o Marcos Faria Lamáquia, que nesse momento está comprando a SAF vascaína. E o acordo que o Vasco está chegando é o seguinte: o Vasco deve trazer agora um empréstimo de mais 100 milhões de reais e, em contrapartida, novamente, dar à Crefisa e dar à família Lamáquia o restante ali dos 10%, né? Ou seja, garantias aí somadas 20% do ano passado e desse ano. E aí, a informação que nós tivemos é que esse empréstimo, né, agora que vai ser trazido aí com a aprovação da Justiça do Rio de Janeiro, pode e deve destravar a venda da SAF vascaína. Muito parecido, quem tem uma memória boa, quem se lembra, há 4 anos atrás, muito parecido com o que aconteceu com a 777. Vocês lembram? 4 anos atrás, quando a 777 fez um empréstimo ponte de 70 milhões, na ocasião, quem era o presidente era o Salgado, e logo depois, algumas semanas depois, houve a venda, né? Aconteceu a venda para a 777, pelo que soubemos, o mesmo cenário vai se repetir agora, né? Esse empréstimo ponte será feito pela Crefisa, ali pelos Lamáquia, e logo depois a venda deve ser anunciada aí para a família Lamáquia, né? Para o Marcos Faria Lamáquia, que está entrando ali como um cabeça, né? Está entrando como a pessoa principal nessa negociação. Então agora nos resta aguardar, né? Acredito que já na semana que vem esse empréstimo deve ser autorizado pela Justiça e o Vasco deve fazer a captação desse dinheiro. E muita gente perguntando: Mário, para que vai ser utilizado? Qual é o intuito desse dinheiro estar entrando agora antes da SAF ser vendida? Eu não vou dar aqui uma resposta muito ousada, né? Porque eu posso até me prejudicar. Mas acredito que pode ser utilizado para contratar jogador, talvez. Pode ser utilizado para pagar dívida, não sei. Eu acho que deveria ser para contratar jogador, minha opinião. Agora, se vai ser usado para isso, aí a gente vai ver aí, provavelmente, nas próximas semanas. Mas aguardar, esperar aí as cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade a gente traz para vocês aqui já no vídeo de hoje à tarde em relação a esse assunto. Mas, mudando um pouquinho agora, vamos falar sobre
Felipe Coutinho, pois é, Felipe Coutinho que ainda desperta, né, sonhos ali. Alguns vascaínos ainda acham que o Coutinho deveria voltar, ainda acham que o Coutinho é um craque, que poderia fazer a diferença. E aí ontem à noite, o que aconteceu? O Coutinho estava de férias na Grécia, né, desde que saiu do Vasco, né, há 2, 3 meses atrás, o Coutinho praticamente só tirou férias, viajou o mundo inteiro, bebeu vinho pra caramba, passeou com a família e com os amigos. Tá certo, tem que fazer isso mesmo, é milionário, tem dinheiro pra caramba, tem que viajar mesmo, acho que tá certo fazer isso. E aí ontem o que o Coutinho fez? Postou uma foto, né? Postou ali uma imagem dele, Felipe Coutinho, treinando. E aí botou lá treinão. E aí, obviamente, a torcida do Vasco foi a loucura, né? Torcedores, eu não vou falar a torcida inteira, mas alguns torcedores do Vasco, muitos torcedores, foram à loucura, falando: ó, o Coutinho tá se preparando, vai voltar pro Vasco, Coutinho já tá dando indício aí que quer retornar. Eu já dei minha opinião e volto a repetir. Gosto do Coutinho, acho que foi um craque, acho que foi um jogadoraço, né, no auge dele. Mas, irmão, será que ele ainda quer jogar futebol? Será que ele ainda tá com gana, com vontade de conquistar título, de brigar por posição, por exemplo, com o Rojas, que tá aí correndo pra caramba? Irmão, eu acho que não. Eu acho que o Coutinho deveria jogar nos Estados Unidos, lá onde está sendo a Copa do Mundo. Eu acho que lá ia ser bacana. Pro Vasco, pelo salário que o Coutinho recebia, mais de 1 milhão por mês, pelo que entregava dentro de campo, eu acho que não vale a pena esse retorno. Mas é apenas a minha opinião. Se você pensa diferente, deixa aqui nos comentários. Mas quem tá voltando pro Vasco, confirmado, já retornou aos treinamentos e semana que vem volta aí a reforçar o Vasco, é o volante Jair. O Jair aí, mesmo agora no período de férias, está treinando, está se preparando. Vai ser um reforço importante, acredito. Acho que o Renato vai utilizar o Jair aí nesse retorno aí dos campeonatos aí a partir do mês de julho, né? Lembrando que de caras novas na semana que vem, somente o Jair, que tá voltando aos treinamentos, e o Paulinho, que vai contratar do América Mineiro. Todos os outros serão meninos da base que vão estar subindo. Mas bacana, né, ver esse retorno do Jair depois de mais uma lesão no joelho. Tomara que ele possa voltar, né, e possa equilibrar ali esse meio de campo do Vasco, possa trazer benefícios, né, cara? O Jair é um jogador experiente, multicampeão, um jogador que sabe muitas vezes controlar, né, o ritmo de uma partida no meio de campo. Eu acho que pode ser um jogador que possa se encaixar bem ali ao lado do Thiago Mendes, né, cara? Podem falar a mesma língua, os dois jogadores mais experientes, um com muita pegada, outro com mais toque de bola. Talvez essa dupla aí, Jair e Thiago Mendes, possa surtir um efeito positivo ali nesse meio de campo do Vasco. Deixa a sua opinião. Você acha que o Jair vai ganhar espaço? Você acha que o Jair vai ser aproveitado pelo Renato Gaúcho como titular na volta do Campeonato Brasileiro? Ou você acha que o Jair não tem condições físicas mais de brigar por posição nesse meio de campo do Vasco? Mas falando agora sobre mercado da bola, tá? Porque Admar Lopes, nosso executivo de futebol, que segue lá na Europa, né? Ainda tá em Portugal, ele avançou em 3 frentes aí e avançou muito, tá? Informação que ele avançou muito aí e pode voltar semana que vem ao Brasil, né? O Admar que volta semana que vem para o Rio de Janeiro na bagagem, né? Com ele ali, né? No avião com ele, com 3 jogadores, com 3 contratações, um atacante, um meia e um zagueiro, né, cara? O Vasco aí segue muito animado pela contratação do zagueiro Arthur Chaves, jogador brasileiro, né, jogador que atuava pelo Hoffenheim da Alemanha, mas que na última temporada esteve emprestado para um outro clube lá da Série A do Campeonato Alemão. O Arthur Chaves que tá machucado nesse momento, tá se recuperando de uma lesão, mas o Vasco aí acreditando que pode ser um jogador que venha dar resultados aqui no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco insistindo aí na chegada desse atleta, o Admar tocando essa negociação. Os outros dois é o meia Alan, já falei muito sobre o jogador, inclusive o jogador parece que tá voltando, já tá a caminho do Brasil, né? Já tá aí retornando com sua família lá de Portugal para o território brasileiro, e o Vasco aí muito, mas muito confiante que o Alan vai aceitar uma proposta de 3 anos aí para vestir a camisa vascaína. E o terceiro jogador, um atacante, né, cara? Um atacante que não é brasileiro, um atacante que está gerando muitas dúvidas entre a torcida do Vasco, um atacante que é nigeriano, jogador que atua no futebol português, né? Assim como o Alanzinho jogava no Moreirense, esse atacante é o Abraham Marcos, jogava no Estrela Amadora. E cara, tem um detalhe interessante, tá? Esse jogador, o Abraham Marcos, é um jogador que, apesar de não fazer muitos gols, nessa última temporada agora em Portugal, ele foi líder de assistências, né? Ele foi o jogador que mais deu passe para gol. Então, pelo menos, parece que isso aí ele sabe fazer, né? O que já é muito bom. Já seria sensacional aqui pro Vasco, apesar de hoje a gente não ter um centroavante matador.
com certeza ajuda bastante, né, cara? Você tem um jogador articulador, que chega na linha de fundo, que sabe dar um bom passe, né? Ele até sabe finalizar, mas o Vasco aí aumentou a proposta, né? O Vasco tinha oferecido 20 milhões de reais, o time português rejeitou, negou o primeiro valor, e aí o Vasco subiu a proposta ali para cerca de 25 milhões, e agora aguarda aí o retorno da equipe do Estrela Amadora para a gente saber se vai aceitar ou não essa proposta vascaína. Beleza, galera? Ó, antes de ir embora, pedir pra você, tá vendo esse vídeo aqui que tá no cantinho da tela? Um vídeo aí sobre algo muito importante pro futuro do Brasil. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, clica aqui, assiste o vídeo, deixa lá a sua opinião, o que você acha? E se você puder também, não esquece de se inscrever aqui no canal. Um abraço, tamo junto!